Olá a todas e todos, meu nome é Marcela Maciel, sou professora de Direito Ambiental aqui do Gran Curso Online e vamos falar neste momento sobre algumas dicas da matéria de Direito Ambiental, tá? A dica de hoje é sobre a diferença entre unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável, né? Unidade de conservação aquelas que estão lá na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conhecida como Lei do SNUC, que é a nossa Lei 9985 de 2000, tá? É uma matéria que cai bastante cobrada em prova, exatamente porque tem uma listinha de unidades de conservação que são de uso sustentável de proteção integral para a gente saber diferenciar se ela está num grupo ou se ela está no outro grupo, né? Então eu trouxe aqui alguns macetes, não gosto muito dessa ideia de macetes, mas nessa lei especificamente é muito interessante ter para a gente conseguir saber exatamente quais unidades de conservação estão de um lado, quais unidades de conservação estão do outro lado, tá? Então vamos lá. A gente precisa diferenciar as unidades de uso sustentável das unidades de conservação de proteção integral. Até o nome já fala. De proteção integral, ela tem um uso muito mais restrito do que a de uso sustentável. De uso sustentável, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui de uma reserva extrativista. Existem populações que moram lá, né? População de seringueiros, usam a floresta para tirar a seringa, para fazer o seu uso tradicional da terra. Então, é diferente de um parque nacional, que é de proteção integral. Veja, Parque Nacional, todos devem conhecer, aqui em Brasília nós temos o nosso famoso Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, não pode ter presença ser humanos morando dentro do parque. O parque é só visitação turística e pesquisa. Então é muito mais restrito que o de uso sustentável, tá? E aí quais são? Vamos lá. Unidade de proteção integral, o objetivo básico é a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos, com exceção dos casos previstos em lei. São unidades de proteção integral a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Enquanto unidades de uso sustentável têm como objetivo básico a compatibilização da conservação da natureza com o seu uso sustentável. Aqui o uso é indireto, né? No integral o uso é indireto, no de uso sustentável é o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. São elas a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, que quando for criada pelos estados você vai se chamar floresta estadual e que quando for criada pelos municípios vai se chamar floresta municipal, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural, que é a nossa única unidade de conservação privada, né? Ela é realmente, você pode criar sobre a sua área privada. Ok? Então vamos lá. Proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Essas siglazinhas são as utilizadas pela própria lei, pelas próprias normas que a regulamentam, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é a autarquia federal responsável pela unidade de conservação federais, né? Em cada estado você vai ter que ver qual é o órgão responsável, em cada município também, tá? Na área federal é o ICMBio. E a de uso sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, reserva particular do patrimônio natural. E agora vamos então para as dicas de tentar, né? Primeiro, o C de proteção integral, vamos lá? RPM é aquela banda lá dos anos 80, já bem da minha época, quando eu era criança. RPM, mas começa RPM, né? O E, estação ecológica. O R, reserva biológica. O R, refúgio da vida silvestre. O P, parque nacional. E o M, monumento natural. Então, com RPM, eu tenho a
uma forma mais fácil de decorar as nossas unidades de conservação de proteção integral, tá? Isso é uma forma, vou dar aqui mais duas frases que também rola muito pela internet, já tive professores que ensinaram assim, não sei exatamente quem as criou de início, né? Gosto muito dessa segunda que fala: essa estação reserva um parque monumental para refúgio, que é o quê? Voltando, essa estação ecológica, reserva um parque, né? Reserva um parque monumental para refúgio. Então, essa estação reserva um parque monumental para refúgio da vida silvestre. Então, qual é uma frase que a gente consegue saber, então, todas as unidades de conservação de proteção integral. A frase de cima: peguei um ônibus na estação ecológica para ir à reserva biológica. Chegando lá, tinha um parque nacional onde tem um monumento natural que é refúgio da vida silvestre. Uma frase maior, mas que te faz também decorar todas as palavras inteiras já, né? A definição inteira das unidades de conservação de proteção integral, tá certo? E se eu sei quais são de proteção integral, todas as outras que aparecerem vão ser de uso sustentável. Mas também temos um macete para decorar as de uso sustentável. Vejam lá. São duas áreas que, se transformadas em floresta, darão 4 reservas. São duas áreas: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, que, se transformadas em floresta nacional quando é federal, floresta estadual quando é estadual, floresta municipal quando é municipal, darão 4 reservas. Quais são as 4 reservas? Reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, tá? Então essa é a nossa dica para a gente decorar a de uso sustentável, ok? São as questões envolvendo esse tema, costumam fazer isso, trocar uma de uso sustentável por uma de proteção integral para a gente errar. Então é muito importante saber de fato, bem decorado, qual é de um lado e qual é de outro. E eu espero que a dica de hoje tenha os ajudado a fazer isso. Então, muito obrigada e até a próxima dica.